Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tairone e hoje nós vamos falar sobre transformações gasosas, né? Existem três tipos de transformações gasosas. Quando você não muda a temperatura, né? Chamamos de transformação isotérmica. Quando você não muda a pressão, que chamamos de transformação isobárica. E quando você não muda o volume, que chamamos de transformação isovolumétrica ou isocórica. E como dá para perceber, é, no cálculo, né, simplesmente numa transformação isotérmica não aparece a temperatura. As únicas variáveis são pressão e volume. Na isobárica não aparece a pressão, as únicas variáveis são volume e temperatura. E na isovolumétrica as únicas variáveis são pressão e temperatura. Elas se relacionam da seguinte maneira: a pressão e o volume a gente já sabe que são inversamente proporcional. Quando um aumenta, a outra diminui, e vice-versa. No caso da isobárica, o volume e a temperatura são diretamente proporcionais, ou seja, quando um aumenta, o outro aumenta, quando um diminui, o outro diminui. E na isovolumétrica, a pressão e a temperatura também são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra aumenta, e vice-versa. Tudo bem? Isso daqui é para a gente entender as condições de um gás. Eu coloco aqui numa primeira situação e aqui numa segunda situação. No momento em que eu mudar um dos fatores aqui, né, das variáveis, por exemplo, o volume, se por acaso eu aumentar o volume aqui e a pressão aqui ela for X, né, se o volume daqui do volume 1 para o volume 2 eu aumentar em duas vezes, a pressão ela vai diminuir duas vezes. Isso porque são inversamente proporcionais. Os outros também a gente segue dessa maneira. Aqui é uma relação das três. A gente chama aqui de equação geral dos gases, né? Aqui está aqui P vezes V sobre T. Tudo bem? Eu trouxe algumas questões aqui para a gente entender um pouco. Veja só. No primeiro caso, a gente tem a seguinte questão. Considere o diagrama abaixo que representa transformações de uma massa fixa de gás e responda à questão ou às questões. Qual o valor da pressão em 2? Gente, ó, o gráfico aqui, ele traz aqui no eixo Y a pressão e no eixo X um volume, beleza? No ponto 2, que é esse ponto aqui, o volume é de 8 litros. E a pressão no ponto 2 é de 2 atms. Então, respondendo, qual é o valor da pressão em 2? Então, o valor da pressão é de 2 atms, beleza? A segunda diz assim, ó, qual é o tipo de transformação que ocorre do ponto 1 para o ponto 2? Então, qual é o tipo de transformação que ocorre do ponto 1 para o ponto 2? Do ponto 1 para o ponto 2, o volume ele aumenta, né, de 4 para 8. Não é verdade? E a pressão, ela se mantém constante. Gente, qual é o tipo de transformação em que a pressão ela se mantém constante? É a isobárica. Então, para do ponto 1 ao ponto 2, o que ocorre é uma transformação isobárica. Que é quando a pressão é constante, beleza? Isobárica. Qual é o tipo de transformação que ocorre do ponto 1 para o ponto 3? Quero ver vocês me dizerem. No caso aqui, do ponto 1 para o ponto 3, a pressão aumenta, né? E o volume aumenta ou diminui? Ou continua o mesmo? Continua o mesmo. Então tá aqui, né? Beleza? Então se o volume continua o mesmo, do ponto 1 ao ponto 3, se trata de uma transformação isovolumétrica ou isocórica, beleza? Tudo bem? Então vamos lá para as outras para as outras questões aqui. Da UNB. 30 ml de gás metano, 30 ml, gente, ml é volume, beleza? A 25 graus Celsius são aquecidos até 35 graus Celsius. A pressão constante. Opa, se é pressão constante, então
a fórmula que eu vou utilizar é V sobre T, pressão constante isobárica, V sobre T, beleza? Então, se é a pressão constante, então eu vou ter um volume inicial, uma temperatura inicial e calcule, terminando aqui a questão, né? Calcule o novo volume. Então, ele quer o valor do volume 2, beleza? Eu vou ter uma temperatura 2. Vamos lá. O volume 1 é 30 ml, beleza? A temperatura 1 é a temperatura em graus Celsius mais 273, porque a gente quer ela em Kelvin, beleza? Então, isso aqui, 25 mais 273 dá 298. Igual a V2, que é o que a gente quer achar, dividido pela segunda temperatura, que é 35 graus Celsius, novamente, mais 273, que isso daqui vai dar 308. Beleza até aí? Resolve assim, ó, gente, ó. Uma regrinha de 3 aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Isso vai dar o seguinte, vai dar 308 vezes 30 igual a 298 vezes V2, que é o que a gente quer achar. Se a gente quer achar V2, a gente sabe que a gente tem que isolar ele sozinho, deixar ele sozinho em um dos lados da igualdade. Como ele está aqui, eu vou pegar esse valor e vou passar para lá. Como esse valor está multiplicando V2, aqui vai ficar dividindo. Então vai ficar da seguinte maneira. Eu vou inverter os valores aqui, ó. V2 é igual a 308 vezes 30 dividido por 298. Isso daqui, gente, dá aproximadamente 31 ml, que é o nosso valor aqui, a resposta B. Beleza? Vamos adiante, que a gente tem que terminar esse vídeo aqui em menos de 10 minutos. Uma massa fixa de gás mantida a temperatura constante, gente, temperatura constante. Em temperatura constante é uma transformação isotérmica. Então vou usar isso daqui, beleza? Então, uma massa de gás mantida a temperatura constante ocupa um volume de 20 centímetros cúbicos. Isso é o mesmo que ml, viu, gente? Centímetros cúbicos é o mesmo que ml. Sob pressão de 1 atm. Qual a pressão necessária para que seu volume se reduza a 5 centímetros cúbicos? Então vamos lá. P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Beleza? P1 a gente sabe que é 1 atm, tá aqui. V1 é de simplesmente 20 centímetros cúbicos. 20 centímetros cúbicos. Igual a P2, que é o que a gente quer achar, e V2, que é o que, gente? V2, que é 5 centímetros cúbicos. Beleza? Isolando P2, vai ficar P2 é igual a 1 vezes 20 dividido por 5. Galera, 20 dividido por 5 vai dar igual a 4 atm. Então, a pressão final, o valor de P2 final é de 4 atm. Beleza? Finalizando o último, em um laboratório de química, a pressão de 600 milímetros de mercúrio e a temperatura de 300 K. Foi realizada uma reação entre magnésio e ácido clorídrico, na qual foram produzidos 30 ml de gás hidrogênio. Opa, ml é volume, gente. Beleza? ml é volume. Se aumentássemos a pressão para 800, aumentar de 600 para 800, e aquecêssemos o sistema a uma temperatura de 400, o volume de hidrogênio produzido corresponderia a... Eita, veja só, aqui todos os fatores, nessa questão, todos os fatores eles variam. Então a gente vai utilizar a equação geral dos gases. Então vai ser assim, gente. Observa. P vezes V dividido por T. Igual, isso tudo P1, V1, T1, né? E aqui é igual a P2 vezes V2 sobre T2, que é uma situação, uma segunda situação. Na primeira situação, né, você tem uma pressão de 600. Tá aqui, a P1. E você vai ter um volume de 30. Você vai ter um volume de 30 ml. Então tá aqui, 30.
dividido por uma temperatura, gente, de 300 K. É a temperatura inicial, beleza? Olha só. Igual a P2, que será agora de 800, né? V2, que é o que você quer achar, e a temperatura 2, né? Na segunda situação, ela foi aumentada, no caso, para 400 K. Então tá tudo aí, ó. Beleza? O que que a gente faz? Meio pelos extremos. Então, esse vezes o que está aqui em cima. Então, 300 vezes 800 vezes V2 igual a 400 vezes 600 vezes 30. Beleza? V2 vai ser igual então a 400 vezes 600 vezes 30 dividido por 300 vezes 800. Gente, se você cortar esse bocado de zero aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, vocês vão perceber que no final vai ficar 24 dividido por 24. Né? Você corta 24 com 24, o que vai sobrar aqui vai ser 30. 30 é o quê? ml. Então, o volume inicial do final ele não mudou. Mas ele não mudou por quê? Ó, o inicial era 30, o final ele continuou sendo 30. Ele não mudou porque a pressão ela aumentou, não foi? Beleza, a pressão aumentou. Só que a temperatura também aumentou. Então, as duas variáveis, pressão e temperatura, elas juntas mudaram o comportamento do gás. Cada um do seu jeito, beleza? Eu espero poder ter ajudado a vocês. O próximo vídeo vai ser sobre a equação dos gases ideais, né? APV igual a nRT, né? Um grande abraço, espero poder ter ajudado vocês. Beijo!